Olá, eu sou Priscila Brito e está começando mais um Flash News aqui na Bem Mais TV, a TV da sua família. Você sabe quem foi o primeiro brasileiro a se formar em medicina pela Universidade de Harvard? Vamos conhecer hoje um pouco da curiosa e desconhecida história de Alves Ribeiro, o primeiro médico brasileiro formado por uma das universidades americanas mais prestigiadas. Quando nos deparamos com um personagem que acumulou feitos notáveis durante a vida, costumamos dizer que ele esteve à frente de seu tempo. No entanto, na avaliação do historiador Eduardo Vasconcelos, professor da Universidade de Goiás, não parece adequado usar esse termo para definir a trajetória de Alves Ribeiro. No ano de 1853, ele foi o primeiro brasileiro a se formar em medicina pela Universidade de Harvard. Após se formar nos Estados Unidos, o brasileiro retornou para sua terra natal, onde virou, abre aspas, médico da pobreza, fecha aspas. Ele foi o primeiro profissional a ser contratado pela Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza. Lá, Alves Ribeiro lidou com problemas de saúde pública e trouxe inovações tecnológicas para o Brasil. O brasileiro formado nos Estados Unidos também fundou o primeiro museu do Ceará, a partir de uma coleção de objetos de história natural, como penas, pedras e entre outros, que reuniu durante a vida. Mesmo com todos esses feitos, Alves Ribeiro passou praticamente sem chamar a atenção de quase ninguém por mais de um século e meio, por fatos e contextos que, em diferentes níveis, afetaram e ainda afetam o Ceará, o Brasil e o mundo. Vasconcelos ouviu falar do Dr. Alves Ribeiro pela primeira vez quando ainda estava fazendo graduação no Ceará. Depois de concluir seu mestrado em História da Ciência pela Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, o pesquisador dedicou seu doutorado, realizado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a desvendar quem de fato era esse médico cearense que viveu no século XIX. A tese de doutorado virou o livro A Ciência Peculiar de Joaquim Antônio Alves Ribeiro, publicado pela editora Cancioneiro. O autor também criou um site para reunir e compartilhar informações sobre o médico brasileiro. Pouco se sabe sobre a juventude desse personagem. Sabe-se apenas que ele nasceu em 1830 na cidade de Icó, região sul do Ceará. Vasconcelos admite que até o início da formação médica não se conhece praticamente nada sobre ele, pois não foram identificados documentos ou informações concretas. Tudo começou a ficar mais sólido a partir dos anos em que ele cursou medicina nos Estados Unidos em 1853. É importante ressaltar que, à época, essa universidade americana não tinha prestígio internacional como nos dias de hoje. Em sua obra, o historiador destaca que as elites brasileiras sempre preferiam mandar seus filhos para estudar em instituições europeias, como as universidades de Coimbra, em Portugal, ou Montpellier, na França. Segundo ele, as universidades americanas eram boas e mais baratas. O historiador destaca ainda que o processo de seleção era relativamente simples, com provas de latim, matemática e inglês. Especulações à parte, Alves Ribeiro de fato zarpou para os Estados Unidos e estudou medicina em Harvard. Durante as pesquisas para o doutorado, Vasconcelos avaliou listas de matrículas para se certificar que o cearense havia sido, de fato, o primeiro brasileiro a ingressar no curso de medicina da Universidade Americana. Com isso, à luz dos documentos pesquisados, é possível dizer que, até o presente momento, Joaquim Antônio Alves Ribeiro foi o primeiro brasileiro não descendente de estrangeiros, filho de brasileiros nato, que se formou em medicina por Harvard. Eu sou Priscila Brito, este foi o Flash News. Essas e outras notícias bacanas você encontra aqui na nossa programação.